Do caos à bonança. A vida de volta ao curso normal. Dedicação. Dedico este livro a todos os cristãos dispersos, aqueles que, em algum momento da caminhada, deixaram de lado o chamado por incontáveis circunstâncias. A você, que como o filho pródigo, errou o caminho e se perdeu nas seduções do mundo, mas que agora anseia por voltar. A todos que, de alguma forma, se encontram presos, esta é uma carta de Deus, um manual de socorro espiritual, uma ferramenta de esclarecimento e um chamado poderoso para que sua vida retorne ao curso normal, ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Dedico também à minha família, que sempre me apoiou com amor incondicional, sendo um pilar de força em todas as minhas jornadas. Eli Brito. Introdução. Em algum momento de nossas vidas, todos nós enfrentamos situações que parecem desmoronar o mundo ao nosso redor. O caos pode surgir de formas inesperadas, desafiando nossa resiliência e testando nossos limites. Mas, mesmo nas horas mais sombrias, há uma luz que pode guiar o caminho de volta à clareza e à bonança. Do caos à bonança, a vida de volta ao curso normal é um convite para explorar a jornada transformadora que nos leva da turbulência à serenidade, da desordem à plenitude. Este livro é para aqueles que se encontraram perdidos em meio às tempestades da vida e desejam encontrar um caminho para recuperar o equilíbrio, a paz e a prosperidade. Assim como Deus criou o universo de forma ordenada e equilibrada, cada um de nós possui a capacidade de restabelecer harmonia em nossas vidas. Através da saúde mental, comportamentos positivos e uma consciência clara do propósito de uma vida abundante, podemos reconstruir nossa realidade. Aqui, você encontrará uma combinação de insights práticos, reflexões profundas e estratégias eficazes que visam restaurar a ordem em sua vida. Cada capítulo é uma peça de um quebra-cabeça que, quando montado, revela uma nova perspectiva sobre como enfrentar desafios e construir uma vida enriquecedora e plena. À medida que navegamos pelas páginas deste livro, espero que você encontre a inspiração e a orientação necessárias para transformar o caos em uma oportunidade para crescimento e renovação. A jornada de volta ao curso normal pode ser desafiadora, mas é também uma jornada de autodescoberta e realização. Que este livro seja seu guia e fonte de força para trilhar esse caminho com confiança e esperança. Capítulo 1. O caos. A palavra caos tem uma profundidade que transcende seu uso cotidiano. Derivada do grego caos, que originalmente significava abismo ou vazio profundo, o termo foi usado para descrever um estado primitivo de confusão e desordem, algo que existia antes de qualquer forma ou ordem serem estabelecidas. Esse conceito nos remete à ideia de um espaço desestruturado, sem sentido, onde a vida e a luz ainda não haviam encontrado morada. Nos primórdios, segundo o relato bíblico, Deus encontrou o universo em um estado de caos. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis 1.2. Essa imagem de desordem inicial não é apenas uma descrição do universo físico, mas um símbolo de toda a confusão, trevas e vazio que muitas vezes invadem nossas vidas e mentes. O caos pode assumir várias formas. Pode ser uma crise emocional, a falta de direção, ou mesmo a perda de esperança e propósito. O caos, no entanto, não é apenas o ponto de partida para a criação, ele é também o espaço em que a transformação começa. Deus não se distanciou do caos. Ele se aproximou. Ele olhou para o abismo, para a desordem e para o vazio, e a partir desse caos, trouxe ordem, luz e vida. O caos, em sua essência, contém dentro de si o potencial para o renascimento. É a partir dessa escuridão inicial que a luz foi chamada à existência. Haja luz. Gênesis 1.3. O caos em nossas vidas. Assim como o universo começou em um estado de caos, nossas vidas também podem se encontrar desordenadas e vazias. O caos moderno pode se manifestar de muitas maneiras. O caos emocional, quando sentimentos e pensamentos estão em constante conflito. O caos relacional, quando as conexões com os outros parecem quebradas e sem esperança de reparo. O caos espiritual, quando perdemos o sentido de propósito ou o contato com o divino. Todos esses estados são reflexos de uma vida em desordem, que clama por equilíbrio e cura. No entanto, assim como Deus fez na criação, a solução não é ignorar o caos ou fugir dele, mas enfrentá-lo e permitir que a ordem seja restaurada.
O caos pode parecer insuportável, mas é nesse terreno desordenado que Deus trabalha para restaurar a ordem e criar algo novo. A vida abundante, equilibrada e consciente que todos buscamos só pode surgir quando enfrentamos o vazio e permitimos que Deus traga luz e clareza às áreas mais sombrias de nossa existência. O vazio e a busca por significado. O vazio que acompanha o caos é frequentemente uma sensação de falta de propósito. Quando tudo parece estar fora de controle, quando as trevas parecem dominar, podemos ser tentados a acreditar que o caos é tudo que existe. Mas é precisamente nesse momento que o chamado à luz se torna mais poderoso. Deus não apenas dissipou as trevas, Ele criou significado onde antes havia vazio. Ele trouxe vida onde antes havia ausência. Essa mesma dinâmica se aplica a nós. Quando enfrentamos períodos de escuridão e desordem, nossa tendência natural pode ser resistir, fugir ou desistir. No entanto, é exatamente nesse estado de caos que a transformação é mais possível. Assim como o universo, precisamos passar pelo caos para experimentar a ordem, o propósito e a paz que vem com uma vida em harmonia com o Criador. O papel do conhecimento no caos. Um aspecto fundamental para sair do caos é o conhecimento. No início, a escuridão e o vazio reinavam porque não havia ainda a verdade, a clareza da criação divina. O conhecimento é a luz que dissipa o caos interior. Assim como Deus trouxe luz para o universo, Ele também traz luz ao coração e à mente, permitindo que enxerguemos além do desespero e encontremos o caminho de volta à ordem. A Bíblia nos lembra: o meu povo se perde por falta de conhecimento, Oséias 4.6. Quando estamos no caos, a falta de entendimento pode nos manter aprisionados. No entanto, quando adquirimos conhecimento sobre quem somos, sobre nosso propósito, e sobre o plano de Deus para nós, começamos a ver além das trevas. O conhecimento nos liberta do caos interior e nos leva a uma vida de ordem e clareza. Do caos à bonança. Assim como Deus olhou para o caos do universo e iniciou o processo de criação, Ele também olha para as áreas de nossa vida que estão sem forma e vazias e começa a trazer nova vida. Não importa quão desordenadas ou caóticas estejam nossas emoções, pensamentos ou circunstâncias. O mesmo Deus que disse haja luz pode falar em nossas vidas e trazer uma nova realidade. O caos não é o fim. Ele é o ponto de partida. A partir dele, Deus gera a bonança, a ordem e a vida que tanto buscamos. Este livro será um guia para mostrar que, embora todos nós enfrentemos caos em diferentes momentos, o processo de restauração é sempre possível, e a vida abundante que Deus nos prometeu está sempre ao nosso alcance. A jornada começa aqui, no caos. Mas é através do caos que chegamos à ordem, à paz e à plenitude de uma vida em abundância. Permita-me dar alguns exemplos. História: os ecos do caos. Júlio era um homem que, aos olhos de muitos, tinha tudo. Aos 35 anos, casado com Laura e pai de 2 filhos, ele tinha um emprego estável, uma casa modesta e amigos que o respeitavam. No entanto, o que ninguém sabia era que, por trás da fachada de normalidade, sua vida estava em frangalhos. O álcool, que começara como um simples hábito social, havia tomado conta de sua vida de maneira devastadora. As manhãs de Júlio eram sempre as mesmas. Ele acordava com dor de cabeça, o gosto amargo do álcool na boca e a sensação crescente de que estava perdendo o controle. As brigas com Laura haviam se tornado uma constante. Ela o confrontava sobre seu comportamento, sobre o dinheiro que ele gastava em bebida, e sobre o fato de estar sempre ausente emocionalmente para ela e para os filhos. Ele, por outro lado, apenas se afundava ainda mais, incapaz de encarar a realidade. No trabalho, Júlio havia se tornado uma sombra de quem era. Chegava atrasado, sempre exausto e desmotivado. Seu chefe já o havia advertido diversas vezes, mas ele não conseguia mudar. As noites em bares ou em casa, sozinho, com uma garrafa na mão, pareciam ser a única forma de anestesiar sua dor e confusão interna. As contas começavam a acumular, e o caos não era apenas emocional. A casa, que antes era seu refúgio, agora parecia refletir a desordem em que sua vida se encontrava. Roupas e louças sujas espalhavam-se pela casa, e os sorrisos de seus filhos, antes cheios de brilho, agora estavam tingidos de tristeza e preocupação. Laura, cada vez mais cansada, já havia começado a falar em separação,
pois não sabia quanto tempo mais poderia aguentar. Certa vez, Júlio esqueceu de buscar os filhos na escola, algo que nunca havia acontecido antes. Laura teve que largar o trabalho para ir buscá-los, e quando chegou em casa, encontrou Júlio adormecido no sofá, uma garrafa vazia ao lado. Ela não disse uma palavra, mas os olhos dela, cheios de dor e decepção, falaram mais alto que qualquer discussão. Esse comportamento demonstra claramente que Júlio estava vivendo um caos absoluto. Sua vida, que um dia seguirá um curso normal, agora estava fora de propósito, descontrolada. Ele havia perdido a capacidade de manter suas responsabilidades e de cuidar daqueles que amava. O vício no álcool havia se tornado uma prisão invisível, afetando não apenas sua saúde física, mas também suas relações mais preciosas. O que antes era uma vida comum, com suas rotinas e compromissos, agora era dominado por confusão, falhas constantes e sentimentos de fracasso. Júlio estava perdido, fora do curso que deveria trilhar, incapaz de ver a abundância e o propósito que outrora o guiavam. Cada escolha que fazia o afastava mais de quem ele poderia ser, e de tudo que Deus havia planejado para ele. Os ecos do caos ressoavam em cada aspecto de sua vida: o trabalho em risco, o casamento à beira do colapso, os filhos distantes, e o próprio Júlio, incapaz de enxergar um caminho de volta. A desordem externa era um reflexo claro de sua desordem interna. História: o grito silencioso. No bairro esquecido à margem da cidade, a casa de Dona Rosa era um reflexo perfeito do caos em que viviam. Um lar onde os sorrisos haviam sido trocados por gritos e o silêncio pelas lágrimas sufocadas. Rosa era mãe de 4 filhos, cada um de um pai diferente, e nenhum deles estava presente. A responsabilidade de sustentar e criar aquelas crianças caía completamente sobre seus ombros. No entanto, sem trabalho fixo e com a saúde debilitada, Rosa mal conseguia prover o mínimo para sua família. Os dias eram marcados pela falta. Faltava comida na mesa, faltava educação, e, acima de tudo, faltava esperança. O café da manhã, quando havia, consistia em pão velho, e muitas vezes, as crianças iam para a cama com o estômago vazio, sem saber se teriam o que comer no dia seguinte. A mais velha, Maria, com apenas 12 anos, já carregava o peso de cuidar dos irmãos menores, enquanto Rosa saía em busca de pequenos trabalhos que pagavam muito pouco. A ausência dos pais deixará cicatrizes profundas nas crianças. João, de 10 anos, era o mais rebelde. Passava os dias nas ruas, envolvido com mais companhias, enquanto os outros, mais novos, permaneciam em casa, esperando que Rosa voltasse com algo para aliviar a fome. A escola era uma lembrança distante. Sem dinheiro para uniformes, materiais ou transporte, as crianças haviam deixado de frequentá-la há meses. Sem estudo, sem educação, e sem qualquer perspectiva de futuro, pareciam condenados a repetir o ciclo de pobreza e abandono. Dentro daquela casa, o abuso era uma realidade silenciosa. O novo companheiro de Rosa, homem violento e imprevisível, frequentemente descontava sua raiva nas crianças. Gritos ecoavam pelos corredores estreitos, e, por vezes, marcas de agressão eram visíveis nos corpos frágeis dos pequenos. Mas Rosa, temendo ser deixada sozinha mais uma vez, fechava os olhos para o que acontecia debaixo do próprio teto. A pobreza se manifestava de todas as formas. As roupas dos meninos eram rasgadas e gastas, passadas de um para o outro até não terem mais conserto. O inverno, com seu frio cortante, era especialmente cruel. Sem dinheiro para comprar casacos ou sapatos adequados, as crianças tremiam nas noites geladas, abrigadas apenas por cobertores finos e já sem serventia. O futuro, para eles, era tão sombrio quanto o presente. O caos daquela casa não era apenas físico, era emocional e espiritual. A falta de estrutura familiar, a ausência de amor e de cuidado, e o desespero constante criavam um ambiente de desordem profunda. O lar que deveria ser um refúgio de proteção e afeto havia se tornado uma prisão de dor e incerteza. Cada grito, cada agressão, cada noite sem comida eram lembranças constantes de que aquele lar estava completamente fora do propósito para o qual foi criado. As crianças, sem educação e sem orientação, estavam à mercê de um destino cruel. Sem o apoio de um pai presente,
Sem o carinho de uma mãe emocionalmente disponível, e sem os recursos para buscar uma vida melhor, elas cresciam como plantas sufocadas pela falta de luz. O caos, aqui, não era apenas a pobreza ou a fome, mas a ausência de qualquer senso de ordem, de cuidado e de dignidade humana. História: Caminhos Perdidos. Marina tinha 29 anos, mas as marcas do tempo e da vida difícil faziam-na parecer muito mais velha. Ela costumava ser uma jovem cheia de sonhos. Aos 18 anos, acreditava que o amor seria a solução para tudo. Mas, após vários relacionamentos fracassados, sua vida tomou um rumo que ela jamais imaginaria. Crescendo em uma casa disfuncional, Marina não conheceu o que era um lar estável. Seu pai era ausente, e sua mãe, presa às próprias lutas, nunca esteve emocionalmente disponível. O amor que Marina buscava nos homens era, na verdade, uma tentativa desesperada de preencher o vazio deixado por uma infância cheia de dor e abandono. Cada relacionamento começava com promessas de amor eterno, mas terminava em traições, desilusões e mais feridas em sua alma. Um após o outro, seus parceiros a deixaram emocionalmente destroçada, e a cada fim de relacionamento, Marina se afundava ainda mais em um ciclo de solidão e desespero. Ela acreditava que seu valor estava ligado à aceitação de um homem, e por isso, cedia tudo o que fosse necessário para mantê-los ao seu lado. Com o passar dos anos, a necessidade de sobreviver começou a pesar mais do que a busca pelo amor. Sem um emprego fixo e sem apoio familiar, Marina acabou aceitando favores em troca de sexo. O que começou como uma decisão ocasional se transformou em um padrão. A prostituição, que antes lhe parecia algo distante, tornou-se sua realidade. As noites na rua eram frias, não apenas pelo vento, mas pelo vazio que sentia em sua alma. Ela sabia que aquilo não era o que queria para sua vida, mas, ao mesmo tempo, não via outra saída. Aos poucos, o brilho em seus olhos desapareceu, e o sorriso, que antes carregava esperança, foi substituído por uma expressão de cansaço e tristeza. O corpo de Marina era agora uma mercadoria, algo que ela oferecia em troca de dinheiro para sobreviver ao dia seguinte. O caos se infiltrou em sua vida de forma lenta, quase imperceptível, até o ponto em que ela não conseguia mais distinguir quem era. Os abusos sofridos nas mãos dos clientes, os perigos constantes das ruas e a solidão avassaladora eram apenas alguns dos elementos que formavam o caos em que ela vivia. Sua dignidade havia sido deixada para trás, junto com seus sonhos de juventude. A prostituição não era apenas uma consequência das circunstâncias econômicas de Marina, mas também uma resposta à profunda ferida emocional que ela carregava. O amor que ela nunca receberá, a aceitação que sempre buscou, agora pareciam impossíveis de alcançar. Cada vez mais presa àquela vida, Marina não conseguia se ver como alguém merecedora de algo melhor. O ciclo de autodestruição a mantinha refém de uma vida que não desejava, mas que acreditava ser a única possível. Nas raras noites em que não estava nas ruas, Marina se encontrava sozinha em um quarto sujo e sem vida. O dinheiro que ganhava mal dava para o básico, e qualquer esperança de mudança parecia um sonho distante. Ela evitava olhar no espelho, com medo de encarar a mulher que havia se tornado, uma mulher perdida, sem rumo, e sem o amor que tanto almejava. O caos na vida de Marina não estava apenas em sua situação financeira ou nos parceiros que a haviam abandonado. O verdadeiro caos estava em seu interior, na falta de valor que sentia por si mesma, na ausência de amor, e na dor que a acompanhava todos os dias. Ela se tornará refém das escolhas que fizera, mas também das circunstâncias que a empurraram para essa realidade cruel. História: O caos sem fim. Lucas havia sido consumido pelo caos de seu vício. O que começou como uma curiosidade inofensiva rapidamente se transformou em uma prisão invisível, onde a liberdade se tornava cada vez mais uma ilusão distante. Ele estava preso em um ciclo interminável de consumo e arrependimento, tentando desesperadamente encontrar um meio de escapar da própria mente turbulenta. Os dias de Lucas eram marcados por uma rotina caótica. Ele se via envolvido em atividades cada vez mais perigosas para sustentar seu vício, deixando de lado qualquer senso de moralidade ou responsabilidade. Suas relações com a família e amigos haviam se deteriorado completamente. A confiança que um dia existiu foi substituída por desconfiança e desespero. Lucas tentava encontrar uma saída,
mas cada tentativa de reverter sua situação parecia apenas aprofundar o buraco em que estava. Ele tentava seguir conselhos de amigos que também estavam envolvidos com drogas, procurando conforto nas palavras de pessoas que estavam igualmente perdidas. Procurou ajuda em centros de reabilitação, mas a dor da abstinência e a falta de apoio eficaz muitas vezes o faziam desistir, retornando ao ciclo destrutivo. O ponto crítico para Lucas foi quando ele perdeu seu último vínculo com o mundo que conhecia. Em um momento de desespero, ele vendeu um objeto de valor sentimental para comprar mais drogas. Esse ato foi a gota d'água para sua família, que decidiu cortar todos os laços, na esperança de que o choque o forçasse a mudar. Lucas se viu isolado e completamente perdido. A ausência de qualquer forma de suporte e o ambiente hostil ao seu redor apenas intensificaram sua desesperança. A ideia de que não havia saída parecia mais real a cada dia que passava. Numa noite particularmente sombria, enquanto vagava pelas ruas desertas, Lucas se deparou com um antigo violão que ele havia perdido anos atrás. O instrumento estava em péssimo estado, mas ao tocá-lo, uma onda de nostalgia e arrependimento o atingiu. Ele se lembrou do jovem que sonhava com a música, e não do homem que se tornará. A visão de seu próprio reflexo em uma vitrine empoeirada o fez refletir sobre quem ele havia se tornado. No entanto, a desesperança e o sentimento de que nunca poderia retornar ao que era antes eram avassaladores. Mesmo assim, o violão despertou nele um pequeno vislumbre de sua antiga paixão e talvez um traço de esperança. A história de Lucas não termina com uma solução imediata ou um final feliz. Em vez disso, sua vida segue um caminho de incerteza, onde a batalha contra o vício continua sendo uma luta diária. No entanto, seu encontro com o violão simboliza uma fagulha de esperança, uma lembrança de que, mesmo em meio ao caos, as partes de sua antiga vida ainda existem e podem, de alguma forma, ser recuperadas. A jornada de Lucas reflete a dura realidade de muitos que lutam contra o vício. A luta é árdua e muitas vezes parece sem fim. Mas mesmo em meio ao caos e à desesperança, pequenos sinais de mudança e a memória de quem éramos podem nos dar a força para buscar, pelo menos, um caminho de volta ao próprio eu, se não a plena recuperação. O caos que vemos em nossas vidas e nas vidas ao nosso redor é, muitas vezes, um reflexo de uma jornada pessoal tumultuada. Histórias como a de Júlio, Dona Rosa, Marina e Lucas são representações fictícias, mas retratam realidades que enfrentamos todos os dias em nossa sociedade. Júlio, consumido pelo álcool, encontrou-se em um ciclo interminável de autodestruição, onde a fuga temporária oferecida pelas bebidas o mergulhou em um abismo de desespero e perda. A vida de Dona Rosa, marcada por um lar desestruturado e relações fragmentadas, ilustra o impacto devastador do caos familiar e emocional, onde a esperança parecia um conceito distante e inatingível. Marina, que se viu forçada a viver como prostituta, enfrentou a perda de sua dignidade e identidade em um mundo que a explorava e a moldava para o pior. Por fim, Lucas, enredado no vício das drogas, navegou por um mar de desespero e falta de perspectiva, lutando para se recuperar do caos que dominou sua vida. Esses exemplos, embora fictícios, são reflexos de situações reais que encontramos frequentemente. Cada um desses indivíduos experimentou uma vida fora de seu curso normal, onde o caos parecia ser o único cenário possível. No entanto, a mensagem central dessas histórias é que, mesmo diante do caos mais profundo, há sempre uma possibilidade de retorno ao curso normal. O caminho de volta ao equilíbrio e à estabilidade não é simples, nem imediato, mas é possível. A chave para essa transformação reside na determinação de mudar, no suporte de pessoas ao redor e na busca por ajuda quando necessário. O curso normal pode ser alcançado por meio de uma combinação de esforço pessoal, apoio externo e principalmente por uma mudança de mentalidade que permita ver além das dificuldades atuais. Cada história de caos é também uma história de potencial transformação. Ao reconhecer que, mesmo nas situações mais desesperadoras, há um caminho de volta à normalidade e ao bem-estar, damos um passo essencial para a recuperação e a construção de uma vida mais plena e equilibrada. Portanto, ao refletirmos sobre essas histórias, lembremos-nos de que a jornada do caos à bonança é marcada por desafios, mas também por possibilidades. A esperança está em cada um de nós, e o retorno ao curso normal é uma conquista que está ao alcance daqueles que se empenham em buscar e construir uma nova realidade para si mesmos.